A madrugada silenciosa foi quebrada por ruídos suspeitos vindo do quarto. Uma mulher jovem acordou sobressaltada ao perceber que alguém revistava suas coisas pessoais. O choque tomou conta dela quando, ao abrir os olhos, viu a sogra mexendo em suas gavetas sem o menor constrangimento. Ao encontrar um envelope escondido com suas economias, a mulher mais velha, sem nenhuma cerimônia, declarou com naturalidade: "Isso aqui vai servir para reformar meu apartamento." Mas ela subestimou completamente a determinação da nora. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer recebê-los mais uma vez neste espaço. Hoje trago uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir. Acompanhe até o final. A luz fraca da manhã mal iluminava o apartamento quando Lídia fechou a porta com cuidado, tentando não fazer barulho. O relógio marcava as 7h30. A noite no hospital havia sido exaustiva: 5 pacientes com infarto, 2 em estado crítico. Seus dedos ainda sentiam o peso do desfibrilador que ela mesma operou sob a supervisão do chefe do plantão. Cansada, tirou os sapatos em silêncio, pendurou o jaleco no cabide da entrada e seguiu direto para a cozinha. A pia transbordava de louça suja, mais uma herança da sogra, que sempre deixava tudo para trás. Lídia suspirou fundo, mas não perdeu tempo. Havia algo muito mais importante a fazer. No quarto, abriu com cuidado a gaveta superior da cômoda e tirou de dentro da bolsa um envelope com notas frescas. Contou as cédulas de R$ 50, recém-sacadas do caixa eletrônico: 12.000. Um bom rendimento depois de mais uma noite de trabalho duro. Em seguida, retirou debaixo de uma pilha de casacos de inverno um envelope maior, já desgastado pelo tempo, e juntou o dinheiro novo à quantia que vinha guardando com tanto esforço. 284.000, faltava pouco para chegar aos 300. Um sorriso escapou de seus lábios ao imaginar o momento em que, finalmente, receberia as chaves de um apartamento só seu, sem intromissões, sem sermões, sem a presença constante de alguém que insistia em ditar como ela deveria viver. Escondeu o envelope no mesmo lugar, camuflando-o entre as roupas, e permitiu-se deitar por alguns instantes. 2 horas de sono antes de mais um dia de trabalho era tudo o que poderia ter. Mas o barulho de um prato se estilhaçando no chão a arrancou do descanso profundo. Levantou-se de um pulo ao reconhecer a voz inconfundível da sogra: "Constantin, meu filho, como você aguenta viver com essa desorganizada? Ainda bem que sua mãe está aqui para cuidar de você. Vou fazer uns ovos mexidos com tomate, do jeito que você gosta." Lídia olhou para o relógio: 9h40. Havia dormido demais. Seu marido já deveria ter saído para o trabalho há 40 minutos. Estranho ele ainda estar em casa. Vestiu o roupão e foi até a cozinha. Lá estava Galina Efremovna, de avental florido, mexendo nas panelas, enquanto Constantin, já de terno, tomava café à mesa. "Bom dia", murmurou Lídia, tentando esboçar um sorriso para o marido. Finalmente acordou, disparou a sogra, sem sequer olhá-la. Podia pelo menos pôr um despertador. Seu marido quase sai de casa de barriga vazia. "Mãe, chega", interrompeu Constantin, cansado. "Lida trabalhou a noite toda. Eu mesmo faço um sanduíche se precisar." "Sanduíche, que nada", retrucou Galina, indignada. "Homem precisa de uma refeição decente, não essas gambiarras." Lídia sentou-se em silêncio. Sabia que discutir era inútil. Em 1 ano e meio de convivência forçada, aprendeu que a sogra sempre tinha a última palavra. Sempre. Ela apenas encarou o marido. "Constantin, você vai se atrasar. O Luvrov não vai gostar." "Que se dane o Luvrov", bufou a sogra, servindo os ovos com capricho. "Aqui está, meu filho. Come enquanto está quente." Lídia lembrava bem como tudo começou. Uma noite, há 18 meses, o telefone tocou às 3 da manhã. Era Galina, chorando desesperada. Seu marido, pai de Constantin, a havia deixado depois de 35 anos de casamento. Ela estava destruída, incapaz de ficar sozinha naquele apartamento cheio de memórias. "Mãe, por que você não vem ficar conosco por um tempo?", ofereceu Constantin, sem consultar a esposa. Só até se reerguer. Lídia não teve coragem de recusar. Afinal, como negar abrigo a uma mulher em tal situação? Por um tempo soava razoável. 1 semana, talvez 1 mês. Mas o tempo se esticou,
e Galina não só ficou como tomou conta do espaço. No início, ocupou apenas o quarto de hóspedes. Depois, foi trazendo suas coisas aos poucos para a sala, para não ter que ficar indo e vindo. Em seguida, começou a rearrumar os móveis. Fica mais prático assim. Depois, trocou as cortinas. Essas não combinam com a parede. E, antes que percebessem, o lar que Lídia e Constantin haviam construído juntos se transformou em uma extensão da casa de Galina. Vou indo, anunciou Constantin, terminando o café. Lida, você sai a que horas hoje? Até às 6, respondeu ela, finalmente tomando um gole do chá que havia servido. Ótimo, interveio a sogra. Assim dá tempo de eu fazer uns pelmeni para você. Você adora meus pelmeni desde criança, não é, Constantin? Ele beijou a mãe no rosto, deu um selinho rápido na cabeça de Lídia e saiu apressado. Ficaram sozinhas. Não entendo por que você insiste nesse ritmo de trabalho, começou Galina, lavando a frigideira com força. Uma esposa decente estaria em casa quando o marido chega, não trabalhando em turnos malucos. Que tipo de dona de casa você é? Lídia permaneceu calada, contando mentalmente até 10. Aquela ladainha se repetia quase todos os dias, com pequenas variações. Sou médica, respondeu, mantendo a calma. Meu horário é assim. Como se não pudesse arrumar um emprego normal, exclamou a sogra, espirrando água com sabão. Podia trabalhar numa clínica, das 9 às 6, como gente grande. E ainda teria um salário fixo. Lídia suspirou. Galina não fazia ideia, nem queria saber, que ela ganhava o dobro na emergência do que ganharia em um consultório. E eram justamente esses plantões noturnos que permitiam juntar dinheiro para realizar seu sonho, um lugar só deles. Minhas especializações terminaram há apenas 3 anos. Preciso de experiência em medicina de urgência, explicou pela 10ª vez. No hospital, adquiro prática. Prática, prática, imitou a sogra, com sarcasmo. E os filhos? Já faz 3 anos que são casados, e nada. Só pensa na carreira. Lídia levantou-se da mesa, interrompendo o discurso que já conhecia de cor. Vou me arrumar para o trabalho. Olha só esse seu jeito, Lidiocha. Parece que vai explodir a qualquer momento, observou Marina, chefe do setor de terapia, enquanto almoçavam na cantina do hospital. Se eu contar o que aconteceu hoje de manhã, você vai entender por que estou assim. Lídia tomou um gole do chá frio e amargo. Mais uma das pérolas da minha sogra. Um sorriso sem graça escapou. Hoje joguei fora minhas figuras de cerâmica favoritas. Aquelas que o Constantin me deu no primeiro aniversário de casamento. E sabe o que ela disse? Isso só junta poeira e ocupa espaço. Precisa limpar a casa desse entulho. Marina balançou a cabeça, incrédula. E ontem? Trocou todas as nossas fotos de casal do lugar e pendurou as dela com o ex-marido e a família. Fica mais aconchegante assim, segundo ela. Marina a encarou, séria. Você percebe que isso não é normal, não é? 1 ano e meio aguentando essa situação? Até quando? Lídia baixou a voz, olhando em volta para ter certeza de que ninguém ouvia. Lembra que falei sobre minhas economias? Já tenho 284 mil, falta pouco para dar entrada em um apartamento pequeno, numa construção nova. O Constantin sabe? Marina perguntou. Lídia negou com a cabeça. Tenho medo. Se contar, ele ou vai tentar me dissuadir ou... Como ele a levou para tomar sorvete às 3 da manhã porque ela tinha acabado de perder um paciente e não conseguia parar de chorar. A maneira como ele segurou sua mão na mesa do café, sussurrando, vamos construir algo bom juntos, Lit. Só nós dois contra o mundo. E ela acreditou. Deus, como acreditou. Agora, sentada naquela mesma praça onde costumavam passear aos domingos, Lídia apertava as mãos até os nós dos dedos doerem. Onde estava aquele homem? O que tinha acontecido com Constantin que jurava proteger sua paz acima de tudo? Será que o amor deles era tão frágil assim, que bastou uma mãe controladora para desmoroná-lo como um castelo de cartas? O telefone vibrou no bolso. Ela o puxou com mãos trêmulas, o coração disparado. Não era ele. Era o banco, confirmando a transferência.
257.000 rubles. Seu futuro, agora intocável. Um futuro que, cada vez mais, parecia não incluir Constantin. Você está bem? Lídia levantou os olhos. Uma senhora idosa, enrolada em um xale cinza, observava-a com preocupação do banco ao lado. Desculpe, murmurou Lídia, enxugando discretamente uma lágrima que teimava em escorrer. Só, um dia difícil. A mulher assentiu, como se entendesse mais do que as palavras diziam. Às vezes, minha filha, amar alguém significa soltar. Mesmo que doa. Lídia engoliu em seco. Não eram conselhos que ela queria. Queria ele. Queria que Constantin aparecesse ali, de mãos vazias e coração cheio, e dissesse: escolho você. Sempre você. Mas o relógio no celular marcava 17h43, e o silêncio do telefone era ensurdecedor. Ela se levantou, sacudindo as migalhas de pão que grudaram na calça jeans. Hora de voltar para o apartamento de Marina. Hora de começar a arrumar suas coisas, não as que estavam espalhadas pela casa da sogra, mas as que realmente importavam, os documentos, as economias, as poucas fotos que Galileia Efremovna ainda não tinha organizado para o lixo. Ao dobrar a esquina, avistou uma floricultura. Sem pensar, entrou. O aroma de lavanda e rosas a envolveu, sufocante e doce. Seus dedos tremiam ao escolher um girassol grande, teimoso, voltado para o sol mesmo quando tudo ao redor escurecia. Para você, Lit, imaginou Constantin dizendo, como fazia nos primeiros meses de namoro. Porque você é a única coisa que faz sentido. É para presente? Perguntou a atendente, sorrindo. Lídia olhou para a flor em suas mãos. Não, respondeu, a voz rouca. É para me lembrar de que eu ainda existo. Pagou sem esperar o troco. Ao sair, o céu estava cinza, carregado de uma tempestade que ameaçava desabar a qualquer momento. Assim como sua vida. O telefone tocou quando ela já estava no metrô, apertada entre corpos estranhos que cheiravam a pressa e desilusão. Desta vez, era ele. O nome piscava na tela, Constantin, marido. Por um segundo, Lídia fechou os olhos, respirando fundo. Então atendeu. Alô? Silêncio. Depois, uma voz quebrada, quase irreconhecível. Eu falei com ela. Lídia apertou o telefone com mais força. E? Ela disse que você está exagerando. Que é tudo invenção sua. Que eu deveria te trazer de volta agora mesmo, antes que você faça alguma loucura. O trem rangeu nos trilhos, abafando o som de seu próprio coração se partindo. Então? Repetiu Lídia, cada sílaba um golpe. O que você acha, Constantin? Outra pausa. Tão longa que ela quase desligou. Eu acho, a voz dele falhou. Eu acho que você tem razão. Lídia segurou a respiração. Mas não posso simplesmente jogá-la na rua, Lit. Ela é minha mãe. E eu? Sussurrou Lídia. O que eu sou? O silêncio que se seguiu foi a resposta. Quando Constantin falou novamente, suas palavras eram cuidadosas, como se estivessem envelopadas em algodão para amortecer o impacto. Eu preciso de mais tempo. Só mais um pouco. Lídia riu. Um som seco, sem alegria. Tempo para quê, Coque? Para ela te convencer de que sou a vilã dessa história? Para você acordar daqui a 5 anos e perceber que não sobrou nada de nós? Não é isso, ele tentou, desesperado. Eu te amo. Amor não é o suficiente, Lídia cortou, a voz firme agora, como aço. Não quando ele vem com condições. Não quando ele significa que eu tenho que me anular para caber na vida que ela planejou para você. O trem freou bruscamente, jogando os passageiros uns contra os outros. Lídia se segurou no poste, os olhos ardendo. Eu não vou esperar, Constantin. Não mais. Lit, por favor. Ela desligou. E, pela primeira vez em anos, não olhou para trás. Não, mãe. A voz de Constantin não tremia mais. Era firme, como se cada palavra fosse um prego sendo cravado na parede que ele finalmente decidirá construir. Foi você quem escolheu.
Cada convescote escondido, cada olhada de desprezo quando Lídia servia o jantar, cada vez que você reorganizou a casa como se fosse sua. Foi você quem roubou. Não só dinheiro, anos. Anos nossos. Galina Efremovna recuou como se tivesse levado um tapa. Seus dedos, sempre tão ágeis para desmanchar costuras ou esconder notas de 5.000, agora tremiam no cabo da bolsa. Você está doente, filho. Essa mulher te enfeitiçou. O tom era o de sempre, a mãe ofendida, a vítima de uma nora ingrata. Mas desta vez, Constantin não baixou os olhos. Não é feitiço, mãe. É respeito. Algo que você nunca deu a ela. Ele fez uma pausa, como se pesasse cada sílaba. E se não pode respeitar minha esposa, não pode respeitar a mim. Lídia observava da sombra do corredor, encostada na parede, os braços cruzados. Não interveio. Não precisava. Pela primeira vez em anos, Constantin estava falando por ela, não sobre ela, não em cima dela, mas com ela, como se suas dores e sua voz finalmente tivessem o mesmo peso. E as minhas coisas? A pergunta de Galina soou como um último suspiro de ar antes do afogamento. Meus pertences estão aqui. Mande alguém buscá-los. Constantin não cedeu nem um centímetro. Ou eu mesmo levo amanhã. Mas você não entra. Silêncio. Um silêncio tão denso que dava para ouvir o tic-tac do relógio de parede, aquele que Lídia havia comprado no primeiro ano de casamento, antes de Galina decidir que não combinava com a decoração e escondê-lo no armário. Você vai se arrepender. A ameaça da mãe foi um murmúrio venenoso. Um dia, quando ela te deixar, quando você estiver sozinho, vai lembrar de quem sempre esteve do seu lado. Constantin não respondeu. Apenas fechou a porta. O clique da fechadura ecoou como um ponto final. Lídia esperou. Contou até 10. Depois, quando os passos de Galina se perderam pela escada, ela se aproximou do marido. Não tocou nele. Ainda não. Mas estava lá, perto o suficiente para que ele sentisse o calor dela, para que soubesse que não estava sozinho naquela trincheira que cavaram juntos. Ela vai voltar. Constantin finalmente virou o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Não hoje. Não amanhã. Mas vai. Eu sei. Lídia não mentiu. Conhecia bem o tipo de mulher que Galina era, aquelas que não aceitavam derrotas, só armistícios temporários. Mas desta vez, quando ela bater na porta, você não vai abrir. Ele engoliu em seco. Assentiu. Não vou. E foi nesse momento, não quando ele descobriu os envelopes, não quando expulsou a mãe, mas ali, na quietude suja de uma manhã após a batalha, que Lídia soube, eles tinham uma chance. Não uma garantia. Não um final feliz embrulhado em papel de presente. Uma chance. Frágil, sangrenta, ganha a custo de verdades que doíram mais do que mentiras. E, pela primeira vez em muito tempo, ela quis agarrá-la com as duas mãos. Disse Constantin, com uma voz que não tremia, mas carregava o peso de anos engolidos. Adeus. A porta bateu com um estalo seco, abafando os gritos indignados de Galina Efremovna do outro lado. Ele se virou e encontrou Lídia encostada na parede do corredor, envolta no rastro de uma batalha que ainda cheirava a pólvora e café frio. O robe a cobria como uma armadura desfeita, mas seus olhos, seus olhos, brilhavam com algo que ele não via há tempo, uma centelha de algo que poderia ser paz. Você ouviu tudo? Perguntou, e a pergunta saía mais como uma confissão do que como dúvida. Ela assentiu. Um único movimento, lento, como se temesse que qualquer gesto brusco pudesse quebrar o frágil equilíbrio daquele momento. Então, deu um passo à frente. Depois outro. Até que seus dedos, trêmulos mas firmes, se fecharam na gola de sua camisa. Obrigada. Constantin a puxou para si, e o abraço foi mais do que um gesto, foi um pacto silencioso, selado com o som dos batimentos cardíacos se sincronizando. Não, obrigado a você, queria dizer. Por não desistir. Por me fazer enxergar. Mas as palavras se perderam no nó da garganta, porque algumas coisas são grandes demais para caberem em frases.
Do outro lado da porta, os protestos de Galina Efremovna ainda ecoavam, abafados, como o último suspiro de um fantasma que se recusa a partir. Mas pouco a pouco, o silêncio os engoliu. E ali, no meio do corredor estreito, entre paredes que testemunharam mais brigas do que risos, algo novo nascia, frágil como um broto depois do inverno, mas teimoso o suficiente para insistir em crescer. Lídia sabia que não seria fácil. Que as cicatrizes demorariam a fechar, que Galina Efremovna não se renderia sem lutar. Havia anos de manipulação pela frente, ligações às 3 da manhã, lágrimas de crocodilo, acusações veladas. Mas naquela noite, enquanto os dedos de Constantin se entrelaçavam nos seus, ela viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes, uma determinação que não era só dela. Era deles. E isso fazia toda a diferença. Amanhã levo o dinheiro ao banco, murmurou, mais para si mesma do que para ele. O envelope com as notas, algumas recuperadas, outras economizadas gota a gota, pesava em sua bolsa como uma promessa. O primeiro pagamento daquilo que seria deles, uma casa sem sombras de Galina Efremovna, sem olhares juladores, sem asfixia de uma ajuda que sempre cheirava a controle. O café da manhã seguinte trouxe consigo um número desconhecido no celular. Lídia atendeu ainda com a xícara na mão, o vapor do café se misturando ao ar gelado da cozinha. Alô, Lidotka, a voz de Bela Santanislavovna escorria melado, doce demais para ser sincero. É a Bela, amiga da sua sogra. Lídia apertou os dedos em torno do telefone. Claro que era. Estou ouvindo. Detocha, a coisa está feia. A mulher baixou a voz para um sussurro teatral. A Galotka está desolada. Chora desde ontem, a pressão disparou, tive que chamar a ambulância. E o que você quer que eu faça? Cortou Lídia, seca. Como assim, o que fazer? Bela Santanislavovna pareceu genuinamente escandalizada. Convence o Koshi a não abandonar a mãe. É pecado, menina. Uma mãe não se joga na rua. Ninguém jogou Galina Efremovna na rua. A calma de Lídia era uma lâmina afiada. Ela tem seu próprio apartamento. Mas o teto vaza. O grito foi tão dramático que Lídia quase riu. Telhados se consertam. Ela tomou um gole de café, saboreando a ironia. E, pelo que me lembro, Galina Efremovna tem apenas 59 anos. Idade suficiente para viver sozinha. Que coração de pedra você tem, suspirou a mulher, como se estivesse recitando um script. E depois de tudo que ela fez por vocês. Cozinhava, limpava, roubava seu dinheiro. Lídia congelou. Por um segundo, o mundo parou. Desculpe, Bela Santanislavovna. Tenho que trabalhar. E desligou, sem esperar pela réplica. O telefone tocou novamente quase imediatamente. Desta vez, era o número de Galina Efremovna. Lídia rejeitou a chamada e bloqueou o contato. Não havia mais espaço para negociações. Constantin entrou na cozinha já de casaco, a gravata meio torta, como se tivesse se vestido às pressas. Quem ligou? Bela Santanislavovna. Lídia enxagou a xícara com uma precisão cirúrgica. Contando como sua mãe está à beira da morte e como eu deveria convencer você a trazê-la de volta. Ele franziu a testa. Eu também recebi umas 10 ligações assim ontem. A mãe deve ter recrutado o batalhão inteiro de amigas. Como esperado. Lídia encolheu os ombros. Você está preparado para isso? Constantin se aproximou e a envolveu pelos ombros, o queixo apoiado em sua cabeça. Mais do que preparado. Sua voz era baixa, mas firme. Ontem, quando fechei aquela porta, senti como se tivesse tirado um peso das costas. Um peso que nem sabia que carregava. Lídia sorriu. Conhecia bem aquele alívio. Tenho que ir, ela se soltou com relutância. Nos vemos à noite. O hospital, como sempre, era um redemoinho de urgências e burocracias. Lídia revisava exames quando Marina espiou pela porta da sala dos médicos, sobrancelhas arqueadas. Ontem você sumiu como um fantasma. Tudo bem? Melhor do que em muito tempo. Lídia fechou a pasta com um estalo satisfatório. Constantin expulsou a mãe de casa. E encontrou meu dinheiro nos pertences dela. Marina assobiou baixo.
Caramba! E como ele reagiu? Ficou do meu lado. Ainda soava surreal dizer isso em voz alta. Pela primeira vez em 1 ano e meio. Finalmente. Marina se jogou na cadeira ao lado, cruzando as pernas. E o dinheiro? Tudo estava lá? Uns 100 mil, Lídia suspirou. O resto, imagino, já foi parando em bolsos alheios. Mas com o que ele devolveu, tenho mais de 350 mil, suficiente para a entrada. Você não brinca. Marina a encarou, impressionada. E o Constantin? Ele sabe desse plano? Ainda não. Lídia brincou com a caneta entre os dedos. Mas vou contar hoje. Acho que ele vai querer isso também. E se não quiser? Ela olhou pela janela, onde o céu cinzento de inverno prometia neve. Vou comprar essa casa com ele ou sem ele. Não era uma ameaça. Era uma promessa. Para si mesma. Eles saíram do escritório da imobiliária com a sensação de que uma nova página se abria em suas vidas. Não acredito que conseguimos, pensou Lídia, apertando a pasta com as cópias dos contratos contra o peito. Teremos nossa casa, Cu. Ele a puxou para si, envolvendo seus ombros com um braço forte. Se não fosse sua teimosia e sua disciplina, ainda estaríamos morando com sua mãe naquele apartamento alugado. Caminhavam pela calçada, traçando planos como se o futuro fosse uma tela em branco à espera de suas pinceladas. Que móveis comprariam, como decorariam o quarto do bebê que um dia viria, que cor escolheriam para as paredes. Tudo parecia possível. Até que o telefone de Constantin vibrou, quebrando a magia do momento. Ele olhou para a tela e franziu a testa. De novo ela. Sua mãe, murmurou Lídia, observando a sombra que cruzou seu rosto. Vai atender? Vou ter que, ele suspirou, deslizando o dedo pela tela. Alô, mãe? Lídia não ouviu o que foi dito do outro lado da linha, mas a expressão de Constantin era resposta suficiente. Os músculos de sua mandíbula se tensionaram. Não, mãe, não mudamos de ideia, sua voz era firme, cortante. Acabamos de dar a entrada no nosso apartamento. Uma pausa. Não, você não vai morar conosco. Mais firme ainda. Essa casa é minha e da Lídia. Só nossa. Outra pausa. Lídia viu os dedos dele se fecharem em punho. Desculpe, mas essa decisão é nossa. E não vou trair minha mulher pelo seu conforto. Ele escutou por mais alguns segundos, o rosto cansado, antes de desligar. Quando guardou o telefone, seus olhos encontraram os de Lídia, carregados de exaustão. Ela descobriu pela Bela que estávamos procurando apartamento, explicou, passando a mão pelo rosto. Já estava planejando qual quarto seria dela. Lídia apertou sua mão. Nós vamos dar conta. O importante é que, dessa vez, você enxergou a situação como ela é. Sim, ele exalou, como se soltas um peso que carregava há anos. Sabe de uma coisa? Acho que devemos comemorar essa compra. Um sorriso tímido surgiu em seus lábios. Que tal aquele restaurante italiano onde eu te pedi em casamento? O coração de Lídia se aqueceu. Adoraria. Hoje é um dia bom. Merece ser celebrado. 3 meses se passaram como um sopro. Nesse tempo, Galina Efremovna não desistiu. Ligava com queixas de saúde, enviava amigas para visita surpresa, uma vez até simulou uma queda para que Constantin fosse até sua casa. Mas, a cada tentativa, suas manipulações ficavam mais óbvias e a reação do filho, mais inflexível. Constantin ajudava com o conserto do telhado, visitava-a regularmente, até levava mantimentos, mas se recusava a pernoitar lá. Pouco a pouco, Galina Efremovna percebeu que a tática precisava mudar. Passou a agir com mais cautela, esperando que, com o tempo, recuperasse o controle sobre o filho. No dia em que receberam as chaves do apartamento, Lídia e Constantin tiraram folga no trabalho. Foram até a incorporadora ainda pela manhã, assinaram os últimos papéis e, finalmente, receberam molho de chaves das mãos da gerente, que sorriu. Parabéns pela nova casa. Agora é oficialmente de vocês. Correram até o prédio, subiram até o 9º andar com o coração acelerado e pararam diante da porta 907. Você ou eu? Constantin estendeu as chaves.
Vamos fazer juntos. Ela pegou uma chave, eles a inseriram na fechadura ao mesmo tempo. A porta se abriu, e ali estava, seu lar. O cheiro de tinta fresca e gesso enchia o ar. Os cômodos vazios, banhados pela luz que entrava pelas grandes janelas, pareciam infinitos, cheios de promessas. Não acredito, Lídia sussurrou, percorrendo cada canto com os olhos. Isso tudo é nosso. Constantin a abraçou por trás. O lugar onde seremos felizes. Estavam abraçados junto à janela, admirando a vista, quando o telefone de Constantin vibrou novamente. Ele o tirou do bolso, olhou para a tela e suspirou. Sua mãe. De novo. Lídia sentiu o corpo tensionar. O que ela quer agora? Não sei, ele hesitou, olhando para o aparelho. Pode ser algo importante? Atende, ela se afastou levemente. Só não fale que já pegamos as chaves. Constantin assentiu e atendeu. Alô, mãe? Tudo bem? Seu rosto foi se transformando, primeiro surpreso, depois desconfiado. Espera, repete. Franziu a testa. Você quer o quê? Uma pausa. Mãe, obrigado, mas nós damos conta sozinhos. Sua voz não deixava espaço para discussão. E não queremos sua ajuda com a reforma ou a mudança. Lídia ergueu as sobrancelhas, intrigada. Sim, sei que você quer ajudar, continuou ele. Mas precisamos fazer isso nós mesmos. Essa casa é nosso projeto. Outra pausa. Claro que vamos convidá-la para a festa de inauguração, quando tudo estiver pronto. Prometo. Desligou e olhou para Lídia. Você não vai acreditar. Ela ofereceu ajuda com a reforma. Disse que querem compensar e nos apoiar. E você acredita nisso? Lídia cruzou os braços, cética. Claro que não, ele riu sem humor, só está procurando uma brecha para voltar a se meter na nossa vida. Seu sorriso se tornou determinado. Mas isso não vai acontecer. Nunca mais. Lídia se encostou nele, sentindo o calor de seu corpo. Sabe de uma coisa? Estou orgulhosa de você. Eu também me orgulho, ele murmurou, beijando seus cabelos. Só lamento que tenha sido preciso tanto tempo e tanta dor para chegar aqui. Fez uma pausa. Mas não voltarei atrás. Juro. Ficaram ali por muito tempo, no meio da sala vazia, tecendo sonhos em voz baixa. O caminho até aquele momento havia sido árduo, mas agora sabiam, juntos, superariam qualquer coisa. 2 semanas depois, com a reforma em pleno vapor, Lídia voltava à tarde do trabalho. Ao passar pelo antigo prédio onde moravam, avistou uma figura familiar junto ao portão. Galina Efremovna estava ali, segurando um pequeno embrulho, balançando-se de um pé para o outro. Por um instante, Lídia pensou em seguir em frente, fingindo não tê-la visto. Mas algo a fez parar. Galina Efremovna chamou, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. A mulher estremeceu e virou-se. Ah, Lidotka, sim, eu queria entregar uma coisa para o Kostia. Lídia se aproximou. Nós não moramos mais aqui. Você sabe disso. Eu sei, a voz de Galina Efremovna era baixa, os olhos baixos. Só não tenho o endereço do apartamento novo, e o Kostia não atende minhas ligações. Lídia a observou com atenção. Estava visivelmente abatida. Olheiras profundas marcavam seu rosto, e as mãos tremiam levemente ao segurar o embrulho. O que você queria entregar? Galina Efremovna estendeu o pacote. Encontrei um álbum de fotos velho. Tem fotos do Kostia quando era pequeno. Pensei que, talvez ele gostasse de ter. Lídia aceitou o embrulho, sentindo um peso desconfortável nas mãos. Vou entregar a ele. Obrigada. A manhã seguinte amanheceu com uma clareza incomum para outubro. Lídia acordou na nova casa, onde ainda pairava o cheiro de tinta e gesso fresco. Raios de sol filtravam pelas janelas sem cortinas, desenhando padrões dourados nas paredes. Ao seu lado, Constantin dormia tranquilo, com uma paz que ela não via há muito tempo. Cuidadosamente, para não acordá-lo, Lídia escorregou para fora da cama e foi até a janela. Do 9º andar, a vista do parque, já tocado pelo ouro do outono, era deslumbrante.
nosso lar, nossa vida. Sem intrusões, sem tensão constante, sem a necessidade de estar sempre em guarda. Bom dia, a voz sonolenta de Constantin a fez virar-se. Desculpe, acordei você? Ele se esticou na cama, sorrindo. Não, só senti sua falta ao meu lado. Sentou-se, esfregando os olhos. O que fazemos hoje? Tenho o dia todo livre. Precisamos terminar a sala. Lídia sentou-se na beirada da cama. E montar o guarda-roupa do quarto. Lembra que a outra parte dos móveis chega amanhã? Lembro, ele a puxou para perto. Não consigo acreditar que estamos aqui. Que isso tudo é nosso. Seu abraço era apertado, como se temesse que tudo pudesse desaparecer. É como se eu tivesse nascido de novo. Lídia se aninhou contra ele, inspirando seu cheiro familiar. As últimas semanas haviam sido uma correria, reforma, escolhas de móveis, noites planejando cada detalhe. Mas valerá a pena. Cada gota de suor, cada discussão com encanadores, cada decisão difícil. Porque agora, ali, eles estavam livres. E nada, nem mesmo Galina Efremovna, tiraria isso deles. A mudança havia sido exaustiva, mas cada minuto daquele caos se transformará em bênção depois de 1 ano e meio dividindo o mesmo teto com Galina Efremovna. Kostya, Lídia de repente lembrou-se do encontro do dia anterior. Vi sua mãe ontem. O corpo dele tensionou instantaneamente. Onde? Perto da casa antiga. Ela estava te esperando. Lídia levantou-se e foi até a cômoda, onde repousava um embrulho que a sogra lhe entregará. Ela pediu para te dar isso. Disse que eram suas fotos de infância. Kostya olhou para o pacote com desconfiança, como se temesse que ali dentro houvesse uma armadilha. Só isso? Nenhuma exigência, nenhum pedido. Não, balançou a cabeça Lídia. Ela parecia perdida. Disse que queria se desculpar. Ele pegou o embrulho, mas não o abriu. Sabes, não acredito na sinceridade dela. Demasiadas manipulações ao longo dos anos. Eu também não acredito, admitiu Lídia com franqueza. Mas talvez essa situação tenha lhe ensinado algo. Duvido, respondeu ele, colocando o pacote de lado. Vamos tomar café. Estou morrendo de fome. Passaram o dia inteiro em afazeres domésticos, montando móveis, pendurando cortinas, organizando livros nas novas prateleiras. À noite, exaustos mas satisfeitos, sentaram-se no chão da sala, encostados na parede, admirando o resultado de seu trabalho. Está ficando com cara de lar, observou Kostya, com um sorriso de satisfação. Sim, aninhou-se Lídia em seu ombro. Nosso lar. O telefone de Kostya tocou, quebrando a tranquilidade. Ele o retirou do bolso e franziu a testa ao ver o nome da mãe na tela. Vais atender? Perguntou Lídia. Vou ter que. Suspirou e atendeu. Sim, mãe. Lídia observava cada mudança em sua expressão, da desconfiança à surpresa, depois à perplexidade. Bom, entendi, disse-lhe finalmente. Sim, podemos nos encontrar amanhã às 14 horas no café da Tverskaya. Sim, sei qual é. Até amanhã. Desligou e olhou para Lídia, confuso. Ela quer nos ver. Diz que tem algo importante para dizer. O que aconteceu? Não faço ideia. Kostya deu de ombros. Estava, estranhamente calma. Nenhum drama, nenhuma acusação, só pediu um encontro. Vais? Vou. Assentiu. Por mais que tudo tenha acontecido, ela ainda é minha mãe. E se for algo sério? Lídia concordou com um gesto. Claro. Só, tenha cuidado. Você conhece os métodos dela? Conheço. Ele a abraçou. Não se preocupe, não vou cair em nenhuma manipulação. O dia seguinte foi uma correria. A mobília restante chegou, e Lídia passou a manhã organizando tudo. Kostya ajudou até o almoço, depois se preparou para o encontro com a mãe. Tem certeza de que não quer vir comigo? Perguntou Lídia quando ele já estava à porta. Não é necessário. Balançou a cabeça. Acho que será melhor assim. Se ela realmente quer se desculpar, será mais fácil a sós.
E se for mais uma manipulação? Saio na mesma hora, afirmou ele, firme. Prometo. Lídia o acompanhou com o olhar, inquieta. Algo lhe dizia que Galina Efremovna não desistiria tão facilmente. Sozinha, Lídia continuou a arrumar a casa. Enquanto colocava os livros nas prateleiras, seu olhar caiu sobre o embrulho esquecido com as fotos. Kostya nem sequer o abrirá. Hesitante, ela desdobrou o papel. Dentro, havia um velho álbum de fotografias, com capa de couro gasto pelo tempo. Abriu-o com cuidado e, na primeira página, viu uma foto de um Kostya bebê, gordinho, vestido em um macacão engraçado. Folheando as páginas, Lídia sorriu ao ver as imagens da infância do marido, os primeiros passos, as velhinhas sendo sopradas, ele sentado nos ombros de um homem jovem e sorridente, claramente seu pai. De repente, um envelope caiu do álbum. Lídia o pegou e, dentro, encontrou uma folha de papel dobrada. Kostya e Lida, estava escrito à mão, com a letra de Galina. Hesitou antes de abrir. Ler algo tão íntimo sem permissão a deixava desconfortável, mas o envelope era endereçado a ambos. Após um breve momento, desdobrou a folha. Queridos Kostya e Lida. Pensei muito antes de escrever esta carta. O orgulho não me permitia admitir o quanto estive errada, mas o tempo coloca tudo em seu devido lugar. Kostya, meu filho, você tinha razão quando disse que eu tentava manipulá-lo. Depois que seu pai nos deixou, me senti sozinha e desnecessária. Achava que, se fosse indispensável para você, se fizesse com que não pudesse viver sem mim, nunca estaria só. Foi egoísta. Foi errado. Lida, devo me desculpar mais ainda com você. Vi em você uma rival, a mulher que me roubou o filho. Agora entendo como isso foi tolo. Você o fazia feliz, enquanto eu só destruía a felicidade de vocês. Não espero perdão, especialmente pelo dinheiro que peguei sem pedir. Foi indigno. Retirei de minha conta uma quantia a tudo que consegui juntar. Não compensa o dano moral, mas ao menos devolve o que tirei de forma desonesta. Não me intrometerei mais na vida de vocês. E entendo se não quiserem me ver, mas saibam que me arrependo sinceramente e desejo a vocês toda a felicidade. Com amor. Mamãe Galina. Junto à carta, havia um comprovante bancário, 100.000 rublos transferidos para a conta de Lídia. Ela ficou paralisada, sem saber o que pensar. Soava sincero, ou seria mais uma manipulação? Quantas vezes Galina Efremovna fingira arrependimento, só para voltar ao mesmo comportamento? O telefone tocou, tirando-a dos pensamentos. Era Kostya. Como foi o encontro? Estou em choque. Sua voz soava atordoada. Mamãe, ela realmente se desculpou. Sem dramas, sem manipulações. Só pediu perdão por tudo. Eu sei, disse Lídia baixinho. Encontrei a carta dela no álbum. Que carta? Ela deixou uma para nós dois, e um comprovante de transferência. Houve uma pausa. Ela me deu dinheiro também, admitiu Kostya finalmente. Disse que era para reparar os danos. E sabe o que há de mais estranho? Não pediu nada em troca. Não exigiu visitas, não insinuou que quer morar conosco. Só disse que reconheceu seus erros e respeitará nossos limites. Você acredita nela? Perguntou Lídia diretamente. Não sei, respondeu ele com honestidade. Quero acreditar, mas não parece com ela. As pessoas mudam, observou Lídia. Às vezes, um golpe no orgulho pode acordar até os mais teimosos. Talvez, concordou Kostya. Logo estou em casa, aí te conto tudo. À noite, sentados à mesa do jantar em seu novo apartamento, Kostya compartilhava os detalhes do encontro. Sabes, ela parecia envelhecida. Magra, como se tivesse envelhecido 10 anos de uma vez. Tem pena dela? Perguntou Lídia, servindo-lhe chá. Um pouco, admitiu ele. Ainda é minha mãe, apesar de tudo. E dá para ver que está mal. O que você disse a ela? Que preciso de tempo. Kostya olhou pela janela, pensativo. Que não estou pronto para esquecer tudo de imediato, mas valorizo suas desculpas. Ela disse que entende e não vai apressar as coisas. Lídia cobriu sua mão com a dela.
Você fez certo. Não dá para fingir que nada aconteceu, mas também não acho justo apagá-la da sua vida completamente. Fez uma pausa. Estava pensando em ajudar com o reparo do apartamento dela. Kostya virou-se para a esposa. Não para que ela venha morar conosco, mas para que viva bem no dela. O que acha? Não me oponho, respondeu Lídia. Lídia assentiu com um gesto firme, os dedos entrelaçados aos de Kostya. Se você quer ajudá-la, é a coisa certa a fazer. Mas vamos estabelecer limites claros, combinado? Para que ela não interprete isso como um sinal de que tudo pode voltar a ser como antes. Claro, concordou ele, sem hesitar. Nada de pernoites aqui, nenhuma intromissão em nossas decisões, apenas o reparo do apartamento e, quem sabe, alguns jantares juntos de vez em quando. Lídia sorriu, aliviada. Acho que é um acordo justo. Um mês se passou. As paredes da casa de Galina Efremovna ganharam nova vida, o teto que gotejava foi consertado, as janelas antigas substituídas por modelos modernos, e o banheiro, antes descascado, agora brilhava com azulejos novos. Kostya supervisionou cada detalhe, enquanto Lídia, para sua própria surpresa, observava a sogra com outros olhos. Não havia mais ordens, nem críticas ácidas, nem aquele olhar de superioridade que antes a faziam cerrar os dentes. Galina Efremovna parecia diferente. Mais calma. Mais humana. Foi num domingo, durante um almoço em um café tranquilo, que Kostya insistiu: Mãe, Lídia. Acho que é hora de vocês duas tentarem conversar de verdade. Galina Efremovna baixou o garfo, os dedos trêmulos sobre a toalha de mesa. Lyudosha, começou, a voz quebrada por uma emoção rara, quero pedir desculpas novamente. Meu comportamento foi imperdoável. Lídia ergueu os olhos, surpresa. Obrigada, Galina Efremovna. Valorizo suas palavras. Mas a sogra não parou por aí. Passou os dedos pela borda da xícara, como se buscasse coragem. Quando Georgi, seu pai, nos deixou, achei que minha vida tinha acabado. Me agarrei a você, Kostya, como a um salva-vidas, sem perceber que estava afogando você também. Mãe, ele tentou interromper, mas ela levantou a mão. Não, deixe-me terminar. Preciso dizer isso. Virou-se para Lídia, os olhos úmidos. Quando você me expulsou de casa, eu te odiei. Achava que você era uma intrusa, uma bruxa que roubou meu filho. Mas sozinha, naquele apartamento vazio, comecei a lembrar. Como eu te humilhava. Como invadia a vida de vocês. Como pegava seu dinheiro sem pedir. Uma lágrima escorreu por seu rosto enrugado. Tenho vergonha. Vergonha de verdade. Não sei se algum dia merecerei seu perdão, mas preciso que saiba, me arrependo do fundo do coração. Lídia observava aquela mulher, a mesma que lhe causará tantas noites de choro, tanta raiva contida e, pela primeira vez, não sentiu ódio. Nem triunfo. Apenas um cansaço profundo, misturado a uma pontada de tristeza por todo o tempo perdido em batalhas inúteis. Galina Efremovna, disse finalmente, a voz serena, não guardo rancor. Sinceramente. Fico feliz que você tenha enxergado seus erros. E embora não possa apagar o passado, estou disposta a tentar construir algo saudável. Por você, por nós, por Kostya. A sogra assentiu, as lágrimas escorrendo sem controle. Kostya, sentado entre elas, apertou as mãos de ambas. Estou tão orgulhoso de vocês duas. 3 meses depois, o inverno dera lugar a uma primavera precoce, e Lídia percebeu, quase sem querer, que algo havia mudado. Galina Efremovna não aparecia sem avisar, não dava conselhos não solicitados, não criticava suas escolhas. Encontravam-se uma vez por semana, ou Lídia e Kostya jantavam na casa da sogra, ou a convidavam para um almoço em seu apartamento, sempre com a condição tácita de que ela voltaria para casa ao anoitecer. Num desses encontros, quando Galina Efremovna já se preparava para sair, parou na porta e se virou para Lídia. Sabe, queria te dizer uma coisa, confessou, hesitante. Fico feliz que você tenha mostrado firmeza naquela época. Se não fosse por isso, ainda estaríamos todos afundados naquele pesadelo. Lídia a encarou, atônita. Você acha isso mesmo? Sim, confirmou a sogra, com um sorriso cansado.
Às vezes é preciso mostrar os dentes para ser respeitada. Você fez isso. E eu respeito você por isso. Depois acrescentou, baixinho, você faz meu filho feliz. Isso é o que importa. Quando a porta se fechou, Lídia ficou imóvel junto à janela, observando a figura frágil da sogra se afastar na calçada. Kostya se aproximou por trás, envolvendo-a nos braços. Em que está pensando? Em como a vida é estranha, murmurou ela, virando-se para ele. Quem diria que daquele inferno sairia, e isto? Ele beijou sua têmpora. Às vezes é preciso que tudo desabe para que algo novo possa nascer. Foi então que Kostya mudou de tom, a expressão súbita e séria. Queria falar com você sobre uma coisa. Lídia arqueou as sobrancelhas. Sobre o quê? Lembra quando falamos em ter um filho, depois que tivéssemos nosso próprio espaço? Um sorriso lento se desenhou em seus lábios. Lembro. Você está querendo dizer que... Estou pronto, disse ele, simples assim. Nossa casa está pronta, nosso relacionamento com minha mãe está estável, meu trabalho nunca esteve melhor. Acho que é a hora. Lídia o abraçou com força. Eu também estou pronta. E sabe, brincou, acho que sua mãe pode até virar uma boa avó. Desde que não ultrapasse os limites, é claro. Kostya riu. Falei com ela esses dias. Ela mesma disse que não vai se meter na criação, mas que ficará feliz em ajudar se a gente pedir. Isso já é um avanço, admitiu Lídia, os olhos brilhando. Acho que vamos dar certo. 1 ano se passou. No apartamento de Lídia e Kostya, um quarto foi transformado em um refúgio de sonhos, paredes claras com um mural de floresta encantada, um berço branco no canto, prateleiras repletas de bichos de pelúcia e livrinhos infantis. Lídia balançava-se na cadeira de Vime, com a pequena Sofia, sua filha de apenas uma semana, adormecida nos braços. A porta se abriu devagar, e Galina Efremovna entrou carregando uma xícara de chá fumegante. Pensei que você pudesse querer, sussurrou, colocando-a na mesinha ao lado. Deve estar exausta. Obrigada, Lídia agradeceu, comovida. A Sônia acabou de pegar no sono. A sogra sentou-se com cuidado na beirada do sofá, os olhos fixos na netinha. Ela é perfeita. Tão pequena e tão completa. Quer segurar, ofereceu Lídia. Galina Efremovna olhou para ela, insegura. Posso? Claro. Com delicadeza, Lídia passou o embrulho de cobertor para os braços trêmulos da avó. Ela tem os mesmos traços do Kostya quando bebê, observou Galina, emocionada. As mesmas sobrancelhas, o mesmo narizinho. Ele disse a mesma coisa, riu Lídia. Sabe, queria agradecer você. A sogra levantou os olhos, surpresa. Por quê? Por manter sua palavra. Por respeitar nossos limites. Por vir quando pedimos ajuda e não aparecer quando precisamos de espaço. Galina Efremovna abanou a cabeça. Não precisa agradecer por eu finalmente ter feito o que sempre deveria ter feito. Sou eu quem deve agradecer a você, por me dar uma segunda chance. Balançava Sofia com um cuidado reverente, murmurando uma canção de ninar baixa, quase imperceptível. Lídia observava, refletindo sobre o longo caminho que percorreram da guerra aberta àquela paz frágil, porém genuína. Kostya apareceu na porta, o rosto iluminado ao ver a cena. Como estão minhas mulheres favoritas? Tudo bem, respondeu Lídia, aceitando o copo d'água que ele lhe ofereceu. Tudo, perfeito. Mais tarde, quando Galina Efremovna já havia partido e Sofia dormia profundamente em seu berço, o casal ficou na sala, saboreando o silêncio raro. Você se lembra de como tudo começou? Perguntou Lídia, de repente. Aquele dia em que encontrei sua mãe revirando nossas coisas no nosso quarto? Kostya assentiu. Como se fosse ontem. Engraçado pensar que foi há apenas 2 anos. Parece outra vida. Às vezes acho que, se não fosse aquele estupim, se eu não tivesse tomado uma atitude, ainda estaríamos presos naquele ciclo, refletiu ela. Provavelmente, concordou ele. Ou pior, nosso casamento não teria sobrevivido. Eu teria ficado com ela, você teria seguido em frente, e nunca teríamos chegado aqui. Lídia estremeceu. Prefiro nem imaginar. Sorriu, então, e apertou sua mão.
mas chegamos. E olhe onde estamos. Mas a vida, como sempre, teceu seus próprios caminhos. Constantin envolveu a esposa nos braços, o peito vibrando com um riso baixo e cúmplice. E sabe qual é a ironia? Tudo terminou exatamente como deveria. Nós ganhamos o que sempre quisemos, este lar, esta família. Sua mãe, o apartamento reformado que tanto sonhou, e a neta que adora, mas que, pela primeira vez, não tenta nos roubar. Aprendemos, todos nós, a respeitar os limites uns dos outros, completou Lídia, com um tom de vitória na voz. Quem diria, não é? Ficaram assim, abraçados, mergulhados no silêncio aconchegante da casa que haviam conquistado. Do lado de fora, a chuva de primavera começava a cair, tamborilando suave contra os vidros, como se o próprio tempo aplaudisse a paz que finalmente se instalara. No quarto, a pequena Sofia respirava fundo em seu sono, inocente e protegida. E no peito de Lídia, uma gratidão profunda pulsava por ter tido, naquele momento decisivo, a coragem de lutar pelo que era seu. Porque há horas em que é preciso mostrar as garras para ser respeitado. E às vezes, é exatamente esse gesto, esse rompante de força, que vira a página da história e reescreve tudo para melhor.